Viva! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Diário de Obras Cobriri. Agora eu vou mostrar para você os bastidores de um deck de madeira que nós fizemos em volta da piscina. Espetacular transformação no ambiente. Mas tem um detalhe muito bacana que eu queria que você visse. Nós fizemos uma madeira toda arredondada em volta da piscina e trabalhamos com uma técnica bem diferente, com fogo. É muito bacana de você acompanhar. Então, eu sou Gustavo Vocito e você é meu convidado para participar e ver esse passo a passo de mais uma obra incrível da Cobriri. Tá preparado? Então vem comigo, mãos à obra! Então aqui começando mostrando como estava quando nós fizemos a visita técnica, a primeira visita técnica. A piscina estava assim e o cliente ele já tinha um deck antes, né? Então o deck era toda essa parte aqui e o deck apodreceu porque não foi bem feito, não foi dadas as manutenções, então realmente teve alguns problemas técnicos, que eu acho que é isso que é o mais importante, você já prevê todos esses problemas antes na hora de fazer. Então a principal questão do cliente que ele queria, junto com a arquiteta, era eliminar essa borda aqui em toda a volta e fazer o deck com uma grande continuidade. Então esse era o desejo principal, realmente para ficar um ambiente mais moderno, mais bonito e todo ele nivelado, ele saindo aqui do piso da casa, né? Saía desse piso e nivelando e tendo uma reta só, né? Uma visão única. Aqui no fundo também era uma parte que ele acabava não aproveitando, apesar de ser uma área permeável, o deck continuava sendo, né? Nós vamos deixar continuando sendo, mas aqui ele queria poder andar em volta, ter mais espaço aí para a utilização. E aqui também um outro ângulo de como estava quando nós chegamos, né? Então você veja que tinha uma canaleta aqui onde recebe a água, isso aqui drenando aqui para as laterais. Aqui você tinha o detalhe aqui da casa de máquina e o deck com a borda da piscina aqui em toda a volta, fazendo aqui o complemento com esse aqui. Então essa borda da piscina saiu, nós tiramos ela para poder fazer o deck nivelado, que eu vou mostrar agora. E aqui é um spoilerzinho de como ficou, né, para você ter uma ideia. Então nós fizemos todo essa parte arredondada, isso aqui que deu muito trabalho. Eu vou mostrar para você a técnica que nós utilizamos para entortar essa madeira. Veja como ficou um visual mais limpo, mais moderno, realmente valorizando aí a área externa do cliente. Mas eu vou mostrar como é que nós chegamos a isso. Então aqui essa visão era a visão que o cliente tinha da casa, né? Então essa parte aqui toda é o gourmet, então ele queria ter essa ideia de continuidade, de grandeza, né? Chegando até o muro, uma linha reta ali com as réguas da madeira, para alongar esse deck, dá a impressão que ele é maior ainda. Já é um deck grande, mas dá a impressão que ele é maior ainda. Então aqui você já tem um pouco do detalhe da captação da água, toda a água correndo nesse sentido, jogando para cá. Depois foi arrumado aqui antes da gente fazer o deck, né? Mas antes você via que tinha essas canaletas aqui, eram das madeiras que estavam no deck anterior. Isso é uma das coisas que eles erraram ali, a madeira ficava muito próxima do solo, não tinha caimento na água, então da água, né, ela acumulava, então tiveram diversos problemas, por isso que ele acabou durando menos do que ele deveria. Então a gente corrigiu tudo isso para fazer o deck novo. Aqui o detalhe da tampa da casa de máquina, veja que tem duas, né? Uma é da casa de máquina mesmo da piscina, a outra é do aquecimento. Ali são duas inspeções. Depois a gente acabou fazendo aqui a tampa de madeira, né? Super simples de fazer com o deck, ele é muito utilizado por isso. Foi arrumado toda essa parte aí de fiação, então o cliente, como ele comprou a casa, ele arrumou tudo para ficar nova antes de fazer a mudança. Essa parte aqui então são as retiradas da borda da piscina, que eram existentes, né? Então veja que acabamos ganhando essa altura para passar com o deck aqui nivelado com esse piso. Então o mais importante era não ter degrau nenhum, porque o degrau ele acaba limitando, ele fica perigoso. Apesar de você ter dois pisos de cores diferentes, né? O deck num
uma cor mais escura, marrom, e o outro piso aqui mais claro, fica bem delimitado, mas é muito importante você não ter esse degrau para ninguém cair, tropeçar, por questões de segurança, e também acaba limitando, né? Então se você quiser colocar uma cadeira aqui nessa parte entre um ambiente e outro, tranquilo. Então aqui você tem um pouquinho da baguncinha, né? Então você pega as madeiras essas madeiras aqui são da estrutura, você tem o eucalipto roliço aqui, que a gente fez as basezinhas lá na parte de grama, mas nunca fica em cima da grama, né? Sempre fica concretado embaixo. Aqui você já tem a estrutura da casa de máquina sendo montada, das duas, né? Tá vendo? Então, e toda a estrutura para receber depois as réguas. Então essa distância aqui tem que ser no máximo, nós utilizamos como padrão 45 centímetros. O mercado geralmente usa até 50 centímetros. A gente reduz para poder não dar tanto balanço quando você anda no deck, né? Então dá aquela sensação de solidez. Por isso que nossos decks aí são um pouco diferentes. Então aqui veja que já está sendo montada a estrutura. Por que está nesse sentido aqui as vigas de apoio? Porque depois as réguas do deck vêm nesse sentido, então é sempre ao contrário. Se a estrutura está nesse sentido, a régua do deck está nesse sentido. Então por isso que a gente faz assim. Então veja que aqui ela está toda voando, a água vai passar toda aqui por baixo sem pegar na madeira. Então é um diferencial aí nessa parte, que a gente fez toda a estrutura voando. E nessa parte aqui, onde fica encostado no chão, a gente pôs sempre a base plástica para ficar encostado. Então veja que a água aqui vai correr toda nesse sentido para a canaleta e deixar a água correr aí livremente. Agora por um outro ângulo, também mostrando toda a estrutura aí que foi feita. Mais detalhes, vamos correr um pouco aqui em cima. Então veja que foi tudo apoiado aqui na lateral e na outra lateral para ficar toda a parte aqui correndo a água por baixo. E o deck sempre nivelado, tá? Então por mais que o piso esteja desnivelado, nesse caso por exemplo tá jogando toda a água aqui para frente, o deck sempre nivelado. Então vou correr um pouco mais a obra aqui para você ver como ficou bacana. E aqui ao fundo tem essa área que tem que ser área permeável, ou seja, tem aqui terra. Então depois eu vou mostrar mais detalhes como nós fizemos. Então aqui desse lado você nota aqui a base plástica, tá vendo? Esses pontinhos aqui são a base plástica que sobem o deck para que ele não fique encostado depois ali no chão. Então a terra foi retirada aqui, depois retirar mais para poder fluir. Mas essa parte aqui ficou, que é a parte ali do coqueiro. Mas veja aqui também que a madeira aqui foi toda fixada na parede lateral para poder ficar também mais elevada. Então ali toda a estrutura já deixando cada coqueira ali, cada palmeira separada para poder depois ter a terra dela e tudo mais. Mas essa área aqui, por ser no condomínio, é uma área que não pode concretar nada, tem que ser uma área de recuo mesmo. E agora sim, já começando a instalação das réguas do deck. Note que aqui foram instaladas essas 3 réguas. Principalmente essa régua aqui, ela é o marco zero, vamos dizer assim. É a régua que vai dar todo o parâmetro, toda a base para as demais réguas. Então daqui para cá vem soltando as réguas para que seja distribuída e não dê nenhuma régua menor nessa face da borda. Então aqui é muito importante, porque é muito mais fácil você jogar essas réguas aqui para cá, e se tiver que acertar alguma das réguas lá, porque nunca dá um número certinho, essa régua tem 10 centímetros, né? Então ela nunca dá um número certinho. Então vamos dizer que seja 4,37. Então fica uma régua de 7 centímetros. Então é mais fácil você acertar nessa última régua que está aqui do que nessa que está aqui bem na cara do gol, vamos dizer assim, né? Na frente de todo mundo. Então essa régua aqui tem que estar perfeita e inteira. Então a gente sai daqui para cá e daqui para cá e vai ajeitando. Se precisar cortar as pontas, é melhor. Mas lá nesse outro lado aqui no fundo, depois eu vou te mostrar o que nós fizemos também para dar certinho, porque era um outro lugar que precisaria ter uma régua inteira. Mas vamos continuar aqui o vídeo, ó.
Então ele colocando as réguas, já vindo com ela inteira de fora a fora. E aqui sim, tá vendo que aqui, como a gente tem essa curva, eu não poderia ter uma régua aqui cortada para não ficar uma espécie de faca, né, que nós chamamos, que é alguma régua assim na diagonal. Então aqui teria que ser uma régua inteira. Então depois você vai ver que a gente colocou aqui uma régua inteira e foi distribuindo aqui e compensando conforme precisava para fazer algum ajuste. Então a gente corta, por exemplo, 1 centímetro de uma de outro, até chegar na quantidade certa e fica quase que imperceptível esse detalhe que você faz de cortar um pouquinho. Aqui nessa parte já é dando uma volta na piscina, vendo, aqui também foi colocado uma régua na ponta, uma estrutura para depois receber essa régua, né? Então ela vem, avança um pouco para borda da piscina para poder depois fazer o acabamento. E aqui essa parte onde fica toda a estrutura para poder receber o deck. Então ela é parafusada no chão, ela nunca fica diretamente no chão. Se você notar aqui, ó, tá vendo? Esses calcinhos são calcinhos de plástico que eles sim ficam diretamente no chão. Então a água fica passando por embaixo dele, nunca fica encostado diretamente na madeira. Apesar de ser uma madeira extremamente resistente, uma madeira própria para isso, a gente toma esse cuidado para durar muito mais o deck. Então aqui já é uma foto, o deck já tomando forma. Então veja que toda essa parte aqui foi feita, aquilo que eu falei, né? Vem calculando já as réguas para lá na ponta dar certinho. Então, se precisar compensar, tira um pouquinho de cada régua para fazer essa compensação. Aqui ainda não está colocado por conta aí da casa de máquina, e depois a gente já coloca em seguida. Então uma baguncinha aí, mas é a parte principal aí tomando forma. E depois agora vai ter essa parte aqui do arredondado, que é o grande diferencial desse deck. Então para fazer aquele acabamento arredondado, ó, note que a gente pegou uma madeira, ela é um pouco mais fina para poder fazer esse arco, né? Parece um arco e flecha. Aqui você tem uma fita e aqui você tem uma catraca que vai puxando essa régua. Então aqui ela tá amarrada, tá vendo? Você vai puxando, eu vou até passar o vídeo aqui para você entender. Então você vai entortando ela com o tempo. Então entorta um pouco, trava e daí você passa fogo, que é isso que eu vou mostrar agora. Então depois de tracionar bem a madeira, você vem e vai colocando fogo nela para amolecer as fibras e ela começar a tomar esse formato arredondado. Então tá vendo, ó? Vai colocando fogo em toda ela para ela ficar nesse formato arredondado. Aqui de um outro ângulo, então vai passando fogo, tá vendo? Ela vai pegando essa memória e vai ficando nesse formato. Depois vem, traciona de novo, coloca mais fogo, traciona de novo e vai deixando ela na curvatura que precisa. Então aqui vai apertando de novo, tá vendo? Vai tracionando mais. Agora se você notar aqui no chão, ó, tá vendo? Esse é o molde que foi tirado lá na obra. Então a gente precisa fazer esse arredondado aqui. Então o molde depois eu mostro lá na obra como é que nós tiramos, mas dá uma reparada aqui que tem o molde no chão e aqui tá tracionando a madeira para que ela estique mais. Depois vai colocar mais fogo de novo. Então aqui colocando mais fogo, tracionou mais um pouquinho para ela ficar mais mole. Aí vai fazendo esse movimento até chegar aqui, ó, aqui você consegue ver qual é a curvatura que nós precisamos. É essa faixa aqui, tá vendo? Então a gente tem que chegar nisso. Lógico que lá na obra a gente consegue depois, através de fixação, trazer ela um pouquinho mais, né? Mas a gente já tem que levar ela o máximo possível para ficar, para não dar menos trabalho lá na obra e não quebrar. Um dos grandes problemas disso é que depende da madeira, depende do veio dela, da posição das fibras, ela vai quebrando conforme você vai fazendo isso, né? Então às vezes você faz várias tentativas até chegar numa madeira que realmente fique no ponto correto e tenha a resistência necessária. Então aqui você já consegue ver ela instalada, tá vendo? Então ela tá aqui aqui na face lateral aqui, seria a testeira ali de acabamento, né? Porque depois vem as réguas do deck e vão chegar nela. Então ela é o parâmetro aqui do arredondado da piscina.
E aquele molde que você viu no chão nada mais é do que esse aqui, foi desenhado para depois conseguir chegar. E depois teve uma outra régua que veio aqui também torta. Vou reproduzir aqui para você ver. Olha lá, tá vendo? Ela bonitinha aqui, redondinha, fazendo todo o contorno da piscina. Então veja que ela tomou essa forma aqui e depois foi fixada, parafusada realmente para travar ela, senão ela vai voltando, aos poucos ela vai voltando. Mas aqui você já consegue ver como ficou bacana essa madeira. Ó, então nessa parte você consegue ver já ele cortando detalhezinho aqui, dando esse acabamentinho para poder juntar com a outra régua que vem aqui, né? Então ele faz um corte de 45 graus e veja aqui, então essa parte aqui da frente toda já fixada, e depois ele vai cortar todo o deck aqui e nivelar. Veja que tá ficando muito bacana. Então aqui ele só dando o detalhezinho aí do corte para poder dar esse arremate. Então aqui sim ele já passou a linha e cortou aqui retinho para dar o acabamento, tá vendo? Então o deck já tomando forma, ainda faltando fazer essa reguinha aqui, tá vendo? Essa reguinha aqui já está colocada, mas está faltando um acabamento aqui na frente que vem naquela parte que ele estava cortando ali. Então olha como é que tá ficando bonito, todo bem acabado em toda a volta. Então a curva aí, essa curva aí que dá trabalho. Aqui também outro detalhe da régua. Então aqui a reguinha que vai na frente e aqui a régua inteira do deck, tá vendo? Lembra que eu falei? Nas pontas a gente privilegia essa régua inteira do deck e depois daqui para cá compensa se precisar, e daqui para cá também compensa se precisar, juntando lá na outra parte. Então tem que privilegiar essas partes onde tem melhor visualização, ou onde você percebe que tá uma régua menor ou não, né? Então aqui tá vendo, ó, saiu com essa, e depois se precisar compensar, deixa eu voltar aqui, ó, tá vendo? Se precisar compensar, ele vai tirando um pouquinho de cada régua nessa parte aqui. Então tira 1 centímetro de um, meio centímetro, 8 milímetros, ninguém percebe no geral, mas fica muito mais bonito. E olha aqui o acabamento aqui frontal da tabeira ali de acabamento, né? Como fica muito bonito. Então aqui tá terminando. Aqui também agora é importante mostrar essa parte aqui do fundo. Por que a gente colocou essa madeira aqui no chão? No chão não, ela tá elevada, tá? Mas para poder pinar essas réguas aqui que estão vindo aqui na curva, né? Então a curva aqui precisaria ter uma madeira para poder dar a fixação e essas pontinhas aqui do deck não ficarem levantando. Então é importante você ter muita base de apoio nessa parte. Essa madeira não pode estar bem fixada aqui nessa pontinha, essa madeira maior, né? Ela não pode estar fixada nessa pontinha porque fica muito próximo da borda, então pode quebrar ali, dar uma infiltração. Então a gente usa uma madeira maior, fixa aqui mais distante um pouco, aonde o responsável da obra, o engenheiro, falar. Então você tem um apoio maior com essas madeiras. Então tem muita base para apoiar e depois para poder fixar as reguinhas aqui na parte de cima. Aqui os decks já tomando forma, então veja que falta só um pouquinho aqui para finalizar toda a parte aqui, as tampas da casa de máquina. Veja que a gente colocou uma fechadura aqui para acessar e levantar, né? Para poder um puxador, na verdade não é uma fechadura, é um puxador. Então ele fica bem discreto, escondido, ele fica nivelado, então você pode pisar aqui em cima e não machucar. E olha como tá ficando incrível o deck. Então aqui faltando essa parte para finalizar todo o deck. Então aqui você consegue já ver de longe, ali já fechado, a curva perfeita, ainda falta pintar. Aqui já começando a tomar forma, então veja o acabamento aqui nas laterais da caixa do coqueiro ali da palmeira, né? Aqui também na lateral, olha que bonito ficando. Então realmente tomando forma, dando acabamento, muito bonito esse deck. Aí um passeio aí por ele. Então veja que todas elas foram feitas essa
essa caixa aqui delimitando. E lembrando que o deck ele é permeável, ou seja, a água entra entre as frestas do deck, né? Então todas as reguinhas ali tem uma frestinha que recebe a água. Então essa área aqui do deck na casa, ela continua sendo uma área permeável. Agora aqui desse outro lado, então veja que o deck ficou todo rente aqui ao piso, né? Sem degrau nenhum. Uma andadinha aqui, as tampas da casa de máquina já feitas, ainda falta pintura, ainda tá sujo, né? Dar uma boa lavada, pintar, mas olha como já está ficando, já tá com toda a cara de deck, né? Então ficou muito bonito, um grande aproveitamento de espaço, né? De área para pisar, para colocar cadeira, para colocar espreguiçadeira, realmente uma boa utilização ali do deck. E agora uma visão mais lateral, então veja realmente que ficou muito bacana essa ideia de tirar a borda da piscina e avançar com o deck para dentro, aproveitando toda a área. Então até ali ao fundo também, aproveitamento aqui dessa área do fundo que estava sem aproveitamento nenhum, dá para fazer um paisagismo, dá para colocar vasos, então dá para brincar bem com o espaço. E aqui uma super imagem do drone, o pessoal estava fazendo a pintura, uma visão de cima, né? Ali as tampas da casa de máquina estavam faltando, eles tiraram para fazer a pintura, depois vai ser colocada, né? Facilmente é tirada e colocada, mas olha que imagem bacana do alto, dando uma dimensão desse deck que tem 58 metros quadrados, tem um pouquinho mais de 58 metros quadrados, então realmente um deck muito bonito e um belíssimo aproveitamento do ambiente. Veja que na casa ainda tinha áreas de plantas, de verde, né? Então dos dois lados, então realmente ficou muito bacana a posição do deck e o aproveitamento. E agora sim, depois da pintura, olha como dá uma cara mais viva na madeira, né? Ainda falta tratar a água da piscina, tudo, né? Móveis, mas você já consegue ter uma ideia de como ficou bonito esse deck. Agora de um outro ângulo ali, o pessoal ainda mexendo aqui, tirando, fazendo a pintura, mas veja o arredondado, dando todo o charme ali na piscina, que tem essa área aqui para ficar sentado, realmente uma bela obra, né? Ficou muito bonito e realmente combina super bem ali a parte da natureza com a madeira, com a água. Realmente eu gosto muito dessa mistura de elementos naturais. De um outro ângulo, lembrando que nós utilizamos nesse caso aí o deck de Cumaru, primeira linha, né? Tipo exportação, madeira nobre, realmente uma madeira de altíssima densidade, altíssima durabilidade, e a beleza então nem se fala, né? Questões importantes: no sistema de fixação nós utilizamos o pino galvanizado, é um sistema excelente para fixação das réguas, realmente para travá-las, para ficar bonito esteticamente, né? Quase imperceptível, então é um diferencial aí da Cobrini. Nós não usamos nem prego, nem parafuso aparente, né? Nem a cavilha que solta com o tempo, então realmente o sistema galvanizado, de pino galvanizado, é o melhor que existe no mercado, na minha opinião. Então mais uma obra concluída com sucesso, olha, ali então finalizando a parte de pintura, depois para os proprietários colocarem móveis, fazer a limpeza geral ali e utilizar com muito gosto, né? Realmente o ambiente ficou sensacional. E voltando um pouco, olha como ficou bonito. E se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se você gostou do conteúdo, também inscreva-se aqui no canal, assim você recebe em primeira mão os próximos vídeos. Se você tiver qualquer dúvida ou comentário, manda aqui embaixo que eu respondo todo mundo, vamos conversar. Então, muito obrigado pela companhia, até o próximo vídeo, tchau, tchau!